Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Marcos Maria Torres nasceu em Dois Córregos, São Paulo. Sua família era muito cristã, defensora dos princípios bíblicos e sempre procurou envolver os filhos nas atividades da igreja e nos trabalhos missionários. E assim, sua vida foi repleta de experiências com o cuidado de Deus e cheia de provas de sua guia e direção. Mas depois de uma experiência em que ele viu a morte muito de perto, seus conceitos de relacionamento com Deus mudaram radicalmente. Miraculosamente, ele está vivo, mas admite que Deus sempre quis fazer milagres em sua vida. E o maior de todos foi lhe dar a oportunidade de conhecer a essência de Deus através da dor. Marcos, que privilégio para a gente ter você aqui. Muito obrigada porque você veio de Sorocaba, não é isso? Isso, para dividir com a gente essa história. Obrigado, o privilégio é meu de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em minha vida. Que legal, Marcos. Você então vem de uma família muito piedosa, sempre envolvida com igreja, assuntos religiosos, né? O que marcou a sua infância dentro desse assunto de religião? A minha infância ela foi marcada sempre por esta dedicação de meus pais dentro da igreja, mas também morando em um lugar onde o preconceito religioso era muito grande. Existiam somente duas grandes religiões, o catolicismo e os crentes, e eu fazia parte da minoria. Então eu sofria muito fazendo parte dessa minoria, diante dos meus colegas de infância, e também na escola, sempre tendo problema com o princípio religioso do sábado, né? A guarda do sábado. Porque a sua família era adventista. Isso, adventista do sétimo dia. Durante a sua fase de adolescência e juventude, você continuou com essa certeza? Você se lembra de algumas experiências que confirmaram essa verdade para você? Olha, a experiência mais marcante na minha adolescência foi quando eu fui para o tiro de guerra. Foi uma experiência muito marcante, porque meus pais não queriam que eu fizesse porque sabiam que eu iria encontrar dificuldades lá na frente. Então nós procuramos dentro da própria igreja adventista alternativas. Eu fiz um curso de socorrista padroeiro na época, para que eu pudesse servir como enfermeiro socorrista e tentar dessa forma não estar na linha de frente como atirador, né? Mas eu fui chamado, embora com todas as influências de amigos e parentes que tinham influências dentro da área militar e exército, eu fui chamado e fui servir. Nessa época, o comandante do tiro de guerra já tinha toda a informação da minha crença, da minha fé, que eu não estaria participando das atividades aos sábados, mas mesmo assim eu fui chamado. Então aí começaram todas as experiências maiores com Deus, porque o comandante havia me explicado muito bem, olha, você não pode ter uma quantidade determinada de faltas, porque caso contrário você vai para o exército, vai servir 2 anos lá, e se você continuar com esta mesma filosofia, você vai ser preso, e então você vai perder os direitos de cidadão. Olha! E a minha resposta foi, eu creio no meu Deus, a minha fé é esta, então eu fui convocado, eu vou servir desta forma. E assim aconteceu, eu comecei a servir já faltando nas atividades do tiro de guerra aos sábados. Olha,
Interessante que antes desse fato, houve um concurso para a formação de cabos. Os cabos, eles seriam os comandantes de guarda e eles próprios fariam as suas escalas de guarda. Eu me vi em uma oportunidade para então me tornar um cabo e dessa forma eu faria as escalas e eu me colocaria fora. O concurso foi realizado e o comandante saiu da sala e aconteceu o seguinte, todos abriram as apostilas e começaram a colar. E eu disse, e agora? Puxa. Agora eu vou crer no meu Deus? Sim. Ou vou colar? É a minha grande oportunidade. Eu decidi não colar. Resultado, não passei. Puxa. Mas acontece que logo em seguida ele disse, olha, eu vou precisar de mais 3 cabos e um deles vai ser o Marcos Torres. Olha só. Deus providenciou e o meu problema quanto às guardas aos sábados estava solucionado. Mais uma experiência com Deus. Se eu tivesse colado, eu não teria dando chance a Deus. Sim. Não estaria dando chance a Deus para que Ele De pudesse ter fazer um milagre. Olha só. Certo? Bom, quando ele me fez a pergunta, o que é que me levava a ter essa determinação, eu disse, o senhor quer saber mesmo? Nós podemos sentar umas 20 vezes, eu posso te explicar. Determinado, hein? No fundo eu estava oferecendo um estudo bíblico para ele. É verdade. Eu nunca havia dado estudos bíblicos, mas como eu acompanhava meus pais sempre nas atividades missionárias, então Deus me inspirou e eu disse, ele aceitou. Ele aceitou e na semana seguinte eu estava na casa dele dando estudos bíblicos. Eu não acredito. Olha, foi uma que experiência história. fantástica. E então, Imagino que para você mesmo foi uma sim, experiência fantástica, né? E fantástica. para ele também. Mas o mais fantástico foi quando ele me abre o livro de faltas e eu não tinha nenhuma falta. Mas o que tinha acontecido? Ele estava simplesmente me testando todo esse tempo para conhecer a minha fé. Olha. Mais uma vez eu digo, se eu tivesse vacilado, Sim. como que eu estaria perante o meu Deus? Que história linda, Mais Marcos. uma chance para Deus fazer um milagre. Que coisa. Agora com uma oportunidade de abrirmos a Bíblia juntos. Sim. Fantástico. Então meu pai agora me Maravilhoso. ajudando para que eu pudesse Ai. transferir, para que eu pudesse apresentar a Bíblia Terminaram os Sagrada para ele. estudos? Nós não chegamos a terminar, Uhum. porque ele foi transferido. Ah, tá. Mas Mas até a o final do ano experiência- nós fomos estudando a Bíblia Sagrada e no final do ano existe a finalização com o juramento à bandeira. Sim. O juramento à bandeira todos são obrigados a fazer para que tenha a sua cidadania confirmada. E a data do juramento à bandeira foi marcada em um sábado. Olha isso. Só que agora, ele já compreendendo todas as bases bíblicas para que eu respeitasse e guardasse o sábado, Sim. agora ele já pergunta, o que é que nós vamos fazer? É mesmo. Olha que Diferente. pergunta, hein? Então agora ele era meu parceiro. Eu fiz uma Olha sugestão para ele que não funcionou. Olha, nós podemos fazer uma petição ao exército Aham. para que transfira essa data. Ele disse, não vai funcionar. Não é para um pedido religioso que vai funcionar, né? Mas de qualquer forma, foi feito o pedido, foi negado. Uhum. E então ele trouxe uma solução. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai pertencer à guarda-bandeira. Guarda-bandeira são alguns soldados escolhidos, né? Escolhidos como destaques do ano. Uhum. E esses soldados, eles estariam então servindo como guarda à bandeira. São os melhores do ano. Sempre foi um problema para ele durante o ano. E agora eu Olha estava só. sendo colocado como um destaque, como um dos melhores do ano. E então, a equipe guarda-bandeira fará o juramento à bandeira na sexta-feira. E então depois o exército jura a bandeira no domingo. Gente, Ótimo. poxa, que maravilha. Mas acontece que fizemos esse planejamento. E nas vésperas vem uma informação do exército mudando o juramento à bandeira para o domingo. E agora? Então agora eu estava sendo presenteado por Deus que no final, então você vai ser privilegiado
como um dos melhores do ano, Gente. sendo guarda a bandeira no domingo. Você foi fiel no mínimo, sobre o muito eu te colocarei. Gente, que Foi história maravilhosa, linda. essa experiência maravilhosa, realmente. Olha, Marcos, o que me impressiona é ver que, a despeito de a gente estar acostumado aqui nesse programa, de sempre ouvir histórias de pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma com Deus, você vem para mostrar que você sempre teve experiências com Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: qual foi a experiência que você teve na vida que, a despeito de todas as confirmações que você já tinha tido da sua fé, do conhecimento de Deus, essa experiência te deu uma revelação de Deus que mudou o rumo da sua história? Isso aconteceu há pouco tempo. Foi em 2007. Olha. Deus continuou me dando outras experiências nesse sentido. Mas em 2007 eu fui fazer um trabalho profissional na África, em Angola. E eu fui acometido de uma malária, malária do protozoário falcíparo. É entendido como malária letal. Pegou, morreu. Gente! E você ficou sabendo disso? Não, eu voltei para o Brasil e 10 dias depois eu comecei a sentir os sintomas. Uma febre bastante alta, incomum, mas ela foi diagnosticada como uma virose. E aí aconteceu o grande problema. Sim. E como virose eu voltei para casa e 3 dias depois eu voltava para o hospital praticamente em coma. Porque ela já havia avançado e destruído todo o sistema sanguíneo. Gente, mas que susto! E então a hemoglobina, que a medida média de 300 mil por milímetro cúbico, eu tinha 2.000, ou seja, não tinha coagulação nenhuma, os rins pararam, o fígado necrosando, o baço parado, a medula não fabricava mais que o desespero. sangue, e tudo muito parou rápido. tudo. Um dia. É mesmo? Um dia depois que eu fui para o hospital, né? Esse foi um processo. Quando eu cheguei no hospital, isso já era verdade. E então o hospital não conhecia esse tipo de malária, era o primeiro tipo desse tipo de Aqui malária no Brasil já. em Sorocaba. E então eles não sabiam como tratar. Enquanto buscavam informações, e então o medicamento foi solicitado, mas quando ele chegou com data de validade vencida. Como assim, gente? Ou seja, ele não pôde ser aplicado. Ai, que desespero. Parecia que era realmente para não dar certo, né? E então não foi possível ser aplicado e um dos médicos ali disseram, no outro dia ele não acorda. Gente, você teve noção desse diagnóstico? Eu não tinha noção plena do diagnóstico, não. Mas eu sentia que algo muito grave havia acontecido. E realmente eu não queria dormir. Gente, para não precisar você acordar. teve um pressentimento. Foi. E as dores eram terríveis. Por causa das toxinas. Eram dores assim, praticamente insuportáveis, ao limite Gente, do foi uma revolução suportável. na família, né? Houve despedida de família, porque os médicos não deram mais esperança, então realmente houve despedida. E foi aí que eu tive o grande encontro com Deus, porque como as dores eram insuportáveis, eu comecei a conversar com Deus. Mas espera, alguém numa situação dessas, com um diagnóstico desses, tem condições de ter um encontro com Deus? Alguém não poderia pensar, isso foi alucinação? Alguns me fazem essa pergunta, mas eu tenho a plena certeza desse encontro. Eu digo, é inexplicável, então não posso explicar. Mas eu posso dizer algumas sensações deste momento. Porque o meu diálogo com Deus foi o seguinte, eu me lembrei dos amigos de Daniel na fornalha e disse, Senhor, eles não sentiam dor, eles não eram queimados, e eu sinto cada chama da labareda. Olha. E então eu pude compreender que Deus nem sempre te livra do fogo, te livra das dores. Mas o fogo e as dores te purificam, te transformam. E foi aí que eu compreendi a dimensão de Deus. É mesmo? Foi nesse momento quando eu cheguei ao limite da vida e que Ele me mostrou assim, esse transcendental
Porque a vida não tinha significado. A morte não tinha significado. A dor não tinha mais significado. O grande significado era estar na presença do transcendental. O Deus, a palavra Deus para mim já era muito pouco. Gente, aquela noção, né, que a Aquela, gente constrói de exatamente, Deus. a presença do Todo-Poderoso, a presença do Magnífico, para mim era tudo. Claro, eu tinha consciência dos meus projetos que estavam ficando para trás. Uhum. Eu tinha consciência da minha família que estava ficando. Eu tinha consciência. Mas ao mesmo tempo ele me dizia, eu cuidei de você, eu cuidarei de todos. Mas Marcos, que coisa Coisa difícil da gente fantástica. entender. Só passando. Porque você está me dizendo que Deus permitiu que você chegasse no extremo, no limite da dor que um ser humano pode enfrentar. Você estava a um passo da morte, desenganado pelos médicos, despedido da família. E você me diz que foi aí que você teve uma melhor compreensão da pessoa de Deus. Foi num momento de angústia. Que a gente pode relacionar dor com Deus? Parece Eu ser penso, incompatível isso. eu compreendi por que Deus permite a dor, por que Deus permite o sofrimento. Talvez não sejam para todas as pessoas, mas é a grande oportunidade do encontro. Talvez ele tenha uma estratégia para cada pessoa, mas para mim foi através da dor. Gente, Eu o conhecia, foram muito importantes todas as experiências anteriores, porque eu conhecia o meu Deus. Foi um momento que eu não tive assim, eu não questionei em nenhum momento para Deus. Por que o Senhor me permitiu viajar? Por que o Senhor me permitiu que eu fosse picado pelo mosquito contaminado? Sim. Sendo que eu orei antes, eu entreguei o projeto antes nas suas mãos e agora estou nessas condições. Mas ele me deu plena certeza da situação que eu estava com ele. Impressionante. Até aquele momento ele estava conduzindo a minha vida. Então eu tinha ciência de que era o melhor para mim e ele estava conduzindo a minha vida e a vida da minha família. As experiências daqueles, os testemunhos de outras pessoas me ajudaram muito naquele momento. Então quem sou eu para questionar tudo diante do poderoso, diante do grandioso, do transcendental? É verdade. Muito obrigado, Senhor, por estar passando por esses momentos. Era a minha, Gente, a minha posição naqueles momentos. é impressionante essa história. Agora, esse momento que você diz, né, de noção, de consciência da presença do divino, do todo-poderoso, isso foi marcado por uma oração? E o que marcou esse encontro? Pois é, a cada momento que eu me desesperava e percebia que minha vida estava terminando, Deus mandava um anjo. Um anjo através de um pastor, através de um médico da igreja que ia me visitar e dizia, tem muita gente orando por você. Tinha um relógio na minha frente, eu olhava para o relógio e via que minha vida estava sendo empurrada para frente. Gente, Pelo poder das orações. Mas duas coisas me marcaram muito. Quando o pastor César Augusto da Costa chegou e disse, Marcos, você está pronto? Eu entendi tudo. que pergunta dura. Muito Você difícil. está pronto e você já entendeu. Muito Tô me difícil. despedindo. Então, chorando, eu não falava, não tinha voz, eu não tinha movimentação. É mesmo? Não tinha nada, não tinha força alguma. Sussurrando, eu disse para ele, pastor, eu estou pronto para qualquer coisa. E aí eu perdi a consciência, não me lembro de mais nada. Mas, realmente, o que aconteceu, a virada foi quando o pastor Wesley Valente chega, pastor distrital. Ele ia todos os dias muito alegre, ele tem um espírito muito alegre, mas naquela noite ele chegou diferente. Ele disse, Marcos, hoje eu estou aqui em nome de Deus para arrancar essa doença de você. Olha, Eu vou te dar a unção. Como ancião da igreja, é muito eu significativo. entendi tudo. Eu disse, essa é a minha última chance. Então, eu disse, tá bom, pastor. Ele fez a oração. Enquanto ele fez o procedimento da unção e a oração, algo inexplicável aconteceu. Eu senti a cura. Todos os órgãos parados ainda, mas eu senti a cura. É E eu mesmo? chorei muito, mas eu não conseguia falar e eu queria me expressar, eu queria contar para ele, mas eu não consegui. E você consciente o tempo todo. Consciente.
E passou, ele foi embora, eu só chorava, eu dizia, eu preciso contar para alguém que eu já estou curado. Mas eu não conseguia falar, Gente. eu não conseguia me mexer. Entrou uma enfermeira logo depois e disse, Marcos, quem é você? São tantas pessoas que vêm aqui te ver, são tantas pessoas que ficam aí fora, sussurrando, sem voz. Eu disse para ela, é que eu sou filho do rei. Talvez ela tenha imaginado que eu estivesse delirando. Puxa. Mas eu, inconformado, eu precisava contar do milagre. Alta hora da noite, eu disse, eu preciso contar. Existia um médico de plantão. Ele ficava à minha frente ao computador. Eu resolvi chamá-lo, mas eu não conseguia. Então eu fazia um gesto, mas minha mão caía e eu continuava fazendo o gesto, a mão caía. Eu não sei se foi por causa dos gestos ou não, mas ele se aproximou. E simplesmente sussurrando eu disse, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele disse, acredito. Então o senhor acredita em milagres? Ele disse, acredito. Falei para ele, então o senhor pode ficar tranquilo. Gente. O senhor pode ficar tranquilo que eu já fui curado. Você tinha certeza? Tinha certeza, absoluta certeza. Se eu quiser, o senhor pode me tirar da UTI. Já estou me recuperando. Se eu quiser, o senhor pode me levar para o quarto. Ele disse, olha, eu acredito sim. Só faltam alguns procedimentos, mas eu acredito sim. Ficou assim. A partir daquele momento, os sinais vitais começaram a responder. Olha que lindo. Claro, houve necessidade de hemodiálise, que foi um outro risco. Enquanto o pastor César orava na igreja no sábado, ele me entregava em oração dizendo, se for para a glória do Pai, que ele seja curado, caso contrário, fique em suas mãos. O médico nefrologista dizia, olha, eu preciso fazer uma hemodiálise em você, mas você corre o risco de morte aqui. E eu queria saber se eu posso fazer. Eu já tinha certeza que eu estava curado. Mais um teste. Se eu fico à vontade. Então houve necessidade da hemodiálise, que foi uma grande experiência também, porque a máquina não funcionava no momento. Mais experiências. Exatamente, houve necessidade de 2 outras transfusões de sangue, mas os órgãos começaram a responder e graças a Deus eu estou aqui para contar. Que coisa Aí eu linda. questionei a Deus. Aí eu questionei a Deus dizendo, Senhor, por que o Senhor permitiu fazer isso? Tantas pessoas morrem. Por que o Senhor permitiu que eu não morresse? E que resposta que Deus te deu para essa pergunta? Fantástica. Aí ele me respondeu o que significa um milagre. Ele disse, olha, um milagre não é que você está vivendo. Isso não é milagre. O milagre é a transformação que você está sofrendo. Olha. O milagre é a transformação que as outras pessoas que se envolveram em oração estão sofrendo. E esse testemunho eu pude ter das outras pessoas depois. Imagina. Pessoas que estavam afastadas de Deus me trazendo testemunho de que oraram novamente, se aproximaram, se entregaram a Deus novamente. Por causa do milagre. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas por causa desta interação com Deus nesse momento. A minha vida foi transformada, o meu relacionamento com Deus é outro, a minha visão de vida é outro, a minha comunhão com Deus, a minha amizade com Deus é outra, o significado de vida para mim é outro a partir daquele momento. Que coisa linda. É impressionante a história. E a gente fica empolgado com tudo isso, impressionados, abençoado. Marcos, nós temos o nosso momento das perguntas rapidinhas aqui no nosso programa, vamos lá? Vamos. Uma tristeza. Não poder compartilhar tudo que pretende. Um mistério. Deus. Uma pessoa. Minha esposa. Um verso da Bíblia que te acompanha. Se eu tomar as asas da alva e fizer minha morada na extremidade do mar, até ali o Senhor me guiará e me sustentará. Salmo 139, versos 9 e 10.
E você achou um versículo que se encaixou exatamente com a sua história, Marcos. É a minha história. E você foi até o fim e viu que lá Deus estava com você. Que história linda, que história Eu impressionante. admiro muito porque, mesmo se eu fugir, Ele vai me procurar. Mas Ele muito vai me lindo. procurar para guiar e me sustentar. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Ainda te dê longos anos de vida para que essa sua história, esse seu testemunho ainda possa abençoar muita gente. Amém. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um abraço para você, obrigado pela companhia, até a próxima semana.